Olá pessoal, bom dia, que a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e o Senhor nessa manhã tocou no meu coração para trazendo a palavra dele para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. Eu queria nesta manhã estar orando por você, fazendo uma pequena oração para estarmos comunicando ao nosso Deus que nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã e Deus ele vai fazer uma obra muito grande na tua vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Então, se você puder aí, coloca a mão no seu coração e feche seus olhos e vamos orar juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã, meu Deus, eu me coloco, Jesus, na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou, por mais um dia que o Senhor nos deu ar para respirar, pelo alimento, pelo trabalho, por tudo que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Oh Senhor, como o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Senhor Deus, que o Senhor toque os corações das pessoas, meu Pai, para que venham estar prestando atenção na Tua mensagem, na Tua palavra, meu Deus. Oh Senhor, como Tu és maravilhoso, meu Deus. Então abra nossos olhos, abra nossa mente nessa manhã, né, para nós entendermos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema que eu vou ministrar nessa manhã é sobre a sua obediência a Deus. Uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer é obedecer a palavra do Senhor, porque não adianta a gente só sacrificar e não obedecer a Deus. A obediência ela é muito importante. Então, nesse tema de obediência, eu queria ler um versículo da palavra de Deus que está lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso... capítulo 15, verso 22, que é quando o profeta Samuel, ele era usado por Deus para comunicar a Saul. Ele foi o profeta Samuel ungiu Saul como rei. E no decorrer da caminhada no reinado de Saul, Saul ele começou a desobedecer a Deus, ele começou a não cumprir as ordens diretas. Samuel trazia as ordens do Senhor, orava ali ao Senhor e Samuel ele não estava obedecendo mais as ordens corretamente, como o profeta Samuel tinha recebido as ordens de Deus para passar para o povo. Então, meus amados irmãos, isso é o que aconteceu com o rei Saul. Então ele perdeu o seu reinado. Por quê? Ele perdeu o seu reinado por causa da desobediência. E a Bíblia também diz que Deus se arrependeu de ungir o rei. Entenderam, irmãos? Então, a gente pode ver que depois o profeta Samuel, ele disse para Saul que ele não estava mais obedecendo as ordens corretamente de Deus. Então, por isso, Deus... Só que o profeta Samuel não disse corretamente quem era o próximo rei que ia ser ungido por ele.
o Senhor tinha mandado, né? Então, nós precisamos entender que a desobediência é uma causa isso. Você pode perder muitas coisas, igual o rei Saul. O rei Saul ele perdeu o seu reinado, entendeu, irmãos? Então nós temos que ficar muito atentos e ficarmos obedientes à palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Leia lá no primeiro livro, 1 Samuel, capítulo 22, o versículo não, capítulo 15, verso 22. E diz assim: Que respondeu Saul, que respondeu a Saul? Samuel, porém, disse. Samuel disse para Saul, olha só: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a voz do Senhor? Eis que o Senhor, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e entender e atender do que a gordura de carneiro. Nós podemos ver nesse pequeno versículo que o profeta Samuel estava alertando Saul sobre a obediência, que Deus não estava interessado em sacrifício mais do que obediência. Deus estava interessado primeiramente na obediência e depois no sacrifício. Porque naquele tempo Deus ele aceitava sacrifício de carneiros, de ovelhas e assim sucessivamente. Isso no Antigo Testamento. Então, para que nós podemos ver que o rei Saul ele estava desobedecendo a Deus e o profeta Samuel tentou alertá-lo, mas Deus já tinha um plano para o novo rei, que esse rei era o rei Davi. E logo em seguida Deus usou o profeta Samuel para ungir, mandou ele à casa de Jessé e mandou ungir o rei Davi. Ainda temos outra referência aqui no livro de Tiago, que diz assim, no primeiro capítulo 1 de Tiago, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganamos a vós mesmos. Então, aqui, nessa passagem de Tiago, nós podemos ver que nós não podemos só ouvir a palavra, só ouvir e fazer de conta que, por exemplo, eu ouvi que nem diz, tem um ditado, bateu no ouvido, saiu no outro. Ou seja, essa palavra a gente tem que absorver. Você tem que se conectar com essa palavra, absorver para a sua mente, absorver para o seu coração. Você tem que entrar dentro dessa palavra, se conectar com ela, pegar ela para si e obedecer. Então aqui está dizendo, não sermos somente ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu acho que deu para vocês entenderem. Temos outra referência, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Já que tendes purificado a vossa alma na obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingindo de coração, amai-vos ardemente uns aos outros. A gente pode ver nessa 1 Pedro que Jesus ele veio e deu, depois do Velho Testamento, quando Jesus veio, ele falou 2 mandamentos: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento foi: amais uns aos outros como vós mesmos. Entendeu? Então, irmãos, nós precisamos amar uns aos outros. Quem é esses outros? Nosso próximo, nosso irmão, essas pessoas que estão por aí no mundo, seja um mendigo, seja... A gente não pode fazer exceção de pessoas, mas também não quer dizer que você vai se aproximar de um criminoso e passar a mão na cabeça dele, entende, irmão? Você tem que amar assim, sem guardar mágoa, sem pensar maldade, sem desejar vingança, sem desejar ódio. Deixa que
a justiça de Deus será feita contra essas pessoas. Você não tem que se preocupar com isso, porque no dia do juízo é na frente de Deus que eles vão estar de pé. Você não tem que se preocupar com nada. Faça a sua parte. Ame uns aos outros. Amando como? Você tem que orar. Se você puder abençoar, você dando alguma coisa ou outra, ajudando com o outro. Deixa que Deus faz o resto, irmão. Entenderam? É assim que nós devemos ser. Ainda, lá nessa referência aqui em Provérbios 6:20, diz assim: Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e tua mãe. Não guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Olha só o que o rei Salomão disse que era para nós fazer. Quem desobedece o seu pai e a sua mãe, logicamente ele não vai se dar muito bem. Então isso é um mandamento de Deus também, a gente honrar pai e mãe. A gente pode ver que é um mandamento de Deus. Quem honra pai e mãe tem os seus dias prolongados por Deus. Por quê? Porque é um mandamento de Deus. Então Deus, ele cumpre com a sua palavra. O Senhor Deus, ele é obediente à sua própria palavra, porque ele não pode negar a si mesmo, porque ele é o Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso refúgio, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então não desobedeça seu pai, não desobedeça sua mãe, porque você está infringindo, você está desobedecendo a Deus. Amém? Ainda lá em Hebreus 5, 8 e 9 diz assim: Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. Olha só. E aqui em Provérbios 10, 17 diz: o que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que não aceita a repreensão anda errado. E 3 versículos aqui. Romanos 5,19 diz: Porque assim como pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. Amém, irmãos? Aqui nós podemos ver que Jesus ele veio à terra, ele veio em carne, então ele se fez obediente, ele mesmo obedeceu as ordens de Deus, ele mesmo sendo Deus, ele teve que ser obediente. Mas nós, irmãos, nós somos muito desobedientes, nós não conseguimos atingir um potencial de obediência a Deus 100%, mas nós precisamos